É uma alegria estar com vocês mais uma vez e hoje eu vou dividir com vocês um livro admirável, brilhante, instigante, profundo. Todos esses adjetivos e muitos outros mais. No prefácio da edição de 1984, uma das pessoas que elogiava falava do lançamento do livro em inglês, vendeu mais de 2 milhões de exemplares, esteve na lista dos mais vendidos, best-seller, foi traduzido para inúmeros idiomas, mas em programas de televisão, quando perguntavam ao autor sobre o sucesso, o que ele sentia, o que ele achava do grande sucesso do livro, como ele foi bem recebido, ele dizia que o sucesso do livro não era uma conquista, nem intelectual, nem científica. Era um sinal da miséria que nós estávamos vivendo. Por aí, você já tem uma ideia do autor do livro. O nome dele é Viktor Frankl. Viktor Frankl é considerado o pai da terceira força da psicoterapia na Escola de Viena, é o pai da logoterapia. E o nome do livro é O Sentido em Busca de Sentido, onde ele fala a respeito das suas experiências pessoais e como ele desenvolveu a logoterapia, que é a terapia do sentido. Viktor Frankl, ele tem um sucesso incrível com pessoas que sofreram traumas violentos como sequestros, estiveram presos em acidentes, pessoas que vivenciaram traumas de guerra, quando muitas vezes a terapia convencional não traz o resultado esperado, a logoterapia tem grande sucesso. E numa série de conferências que depois se converteram nesse livro, ele fala a respeito do surgimento dessa terapia, como aconteceu. E o que torna Viktor Frankl extraordinário, e este livro em particular, algo, eu vou fazer uma afirmativa audaciosa, obrigatório para quem é da área da psicoterapia, mas quem quer aumentar a sua dimensão do conhecimento humano. Viktor Frankl é um terapeuta. E ele também esteve num campo de concentração, mais de um campo de concentração, onde perdeu vários familiares. E o que torna extraordinário a experiência de ler o livro? Ele conta, eu vou ler um trechinho do prefácio, né? Esse livro já viveu o suficiente para entrar na 73ª impressão em inglês, isso em 84. Publicado em 19 línguas e 2,5 milhões de exemplares, aí conta essa que eu falei sobre Viktor Frankl, o que ele pensava a respeito. E ele vai discorrendo a respeito do assunto. O segundo prefácio é do próprio autor, né? Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Este livro não trata de fatos e acontecimentos externos, mas de experiências pessoais que milhares de prisioneiros viveram de muitas formas. É a história de um campo de concentração visto de dentro, contado por um dos seus sobreviventes. Não vamos descrever os grandes horrores, já bastante denunciados, mas sim as inúmeras pequenas torturas. Em outras palavras, tentarei responder a seguinte pergunta: de que modo se refletia na cabeça do prisioneiro médio a vida cotidiana do campo de concentração? Dessas experiências, você lendo o livro, você vai ver a análise de um profissional que realmente vivenciou as experiências. E ele analisou cientificamente. Foi a forma que ele encontrou para sobreviver aos horrores, tentar desenvolver uma mente analítica e compreender o impacto daquelas experiências na mente humana. Ele analisou diversos tipos de prisioneiros, as respostas que lhe deram à situação que foram expostos. Então, é muito difícil você encontrar um profissional que tem uma experiência pessoal, como Frankl, do desespero, da angústia, da fragmentação da mente em nível experimental, em primeira mão.
Isso faz com que a compreensão que ele tem de determinadas situações seja muito profunda. E não basta isso. Muitos viveram isso. Ele conseguiu traduzir essa experiência e trazê-la, tornar útil no nosso cotidiano. Analisando o extremo da degradação da mente humana, ele consegue interpretar nossos pequenos demônios. E, a partir daí, desenvolveu uma técnica de se aprofundar na mente traumatizada, fragmentada, inigualável. Não só isso, a estrutura por trás da logoterapia, as bases da sua terapia, ela tem características diferentes. Quando ele fala do aspecto espiritual, da dimensão espiritual, e que costuma ser muito atacada pelas comunidades científicas em geral, mas que no caso de Frankl é inatacável. Primeiro pela sua grandeza moral, pela forma com que ele se expressa e principalmente pela análise precisa, cuidadosa e objetiva de experiências reais do ser humano e que ele mesmo viveu. Muitos teóricos trabalham em várias dimensões os problemas da mente, mas em verdade a compreensão que Frankl apresenta às vezes falta. E a delicadeza e a empatia que ele traduz na maneira com que ele lida com o sofrimento humano. Então é um livro que vale a pena ser lido, é um livro importante para a compreensão. Então, nessa introdução, ele fala a respeito das pequenas experiências, seleção ativa e passiva. É quando você chega ao campo de concentração e a técnica que eles usavam para desestabilizar a mente. Então, olha só, o livro não é uma experiência no campo de concentração, falando detalhes, tipo jornalístico. Não, ele está analisando o que eles faziam, o impacto que isso tinha na mente e muitas vezes o que eles faziam tinha uma motivação que era desestabilizar e tornar mais fácil a dominação, o controle dos prisioneiros. A crueldade, ensaio psicológico, relato do prisioneiro número 119104. Aí ele descreve a despersonalização. Viktor Frankl cunhou um termo que ficou muito popular, coisificação. E ele desenvolveu isso em algumas palestras, eu falo a respeito, e esse termo eu tirei de Viktor Frankl, e como ele analisou isso e como na nossa sociedade isso acontece de maneiras sutis que leva ao estado de negação, vazio existencial, etc. É um termo muito comum, mas que ele observou em primeira mão a nível hard no campo de concentração. A técnica de coisificação tinha uma função na guerra e naquela situação que eles estavam vivendo. Era um mecanismo de dominação. Mas essa coisificação também acontece em nossa sociedade de maneira indireta e muitas vezes o indivíduo a pratica com os mesmos objetivos e não se dá conta do que está fazendo. Mas Frankl conseguiu ver, além das aparências, porque ele teve em primeira mão aquela coisa que você não pode negar, visivelmente. E ele se distanciou e observou como cientista aquele acontecimento e depois ele podia enxergar isso claramente acontecer em nossa sociedade e as consequências disso no comportamento em geral. Então, quando eu li esse livro, a minha compreensão cresceu de uma maneira muito grande a respeito de alguns temas que eram difíceis, porque muitos terapeutas têm uma tendência semelhante a de muitos médicos de distanciamento, né? Por exemplo, eles acham que a objetivação, a coisificação do paciente facilita o seu relacionamento. Então, ele se distancia emocionalmente para se tornar mais eficiente, o que não é verdade. Então, é muito comum o jovem na medicina, ele começa e depois de um tempo ele entra num jargão, né? Você viu o fígado do leito 7? Você viu um efizema? E quando, por exemplo, um profissional da área tem um compromisso, ele diz, olha, eu tenho 3 cesáreas e uma apendicectomia e depois eu encontro você.
ele não tem pessoas que ele vai atender. Ele já descreve como a coisa. Então, no leito 7 não tem uma pessoa com um nome, com uma vida, com característica, com parentes, com expectativas e sonhos. Tem um fígado, tem um enfisema pulmonar. Então, o que você faz? Você reduz para que o seu envolvimento emocional seja mínimo, com a ideia de que a sua eficiência será aumentada. E Viktor Frankl analisa a coisificação com os seus efeitos a longo prazo para a psique humana, tanto daquele que a pratica como aquele que sofre. Então, depois dessa experiência, eu tentei modificar a maneira com que eu lidava com a experiência. Mudei, não é muito simples, porque a gente tem a tendência a seguir a maré, né? Todos fazem isso e parece que essa é a maneira correta. Porque você nunca questionou. Porque ninguém fala a respeito disso, eles fazem. Você está na maré e você copia. E nunca para pensar, essa é a maneira mais eficiente, mais eficaz de lidar com as suas emoções, com seu medo, sua angústia e com o outro? E o livro de Frankl me fez mudar muitos comportamentos. E na estação ferroviária de Auschwitz, onde ele descreve a primeira vez que ele observou o fenômeno, né? Então, a primeira seleção, aí ele fala desinfecção, aí ele conta o impacto de cada uma daquelas experiências do campo de concentração e o que isso faz na psique humana. Então, diferente de qualquer outro livro teórico na área da psicoterapia, esse tem um impacto real, porque você sabe que essas observações não são frutos de uma pesquisa bibliográfica ou relatos de terceiro, a qual você fez uma análise quantitativa, e sim de uma experiência real, vivida por alguém com uma mente brilhante, que foi capaz de transcender essa experiência horrível para nos trazer informações pertinentes, importantes e engrandecedoras. Eu acho ele um homem notável em si mesmo, na sua personalidade, na maneira com que ele fala, e o seu trabalho é impecável. E eu estou falando bem seriamente porque esse é um livro que eu acho que qualquer pessoa deve ler para o seu aprimoramento intelectual, moral, espiritual, em todos os sentidos, independente se tem ou não uma religião. Quando eu falo espiritual, é a dimensão espiritual do homem, aquilo que transcende o banal, o medíocre, se você quiser, ou o material para algumas pessoas. Então ele fala da apatia, que é a reação à intensa coisificação. E depois ele transpôs isso que ele descreve aqui. Então, o que é o livro? A experiência do campo de concentração, ele vai descrevendo e depois ele faz o paralelo com a logoterapia. Aí você entende de onde foi que ele tirou as técnicas que ele aplica na sua terapia de sentido. Então, a apatia decorrente dessas experiências de absurdo, de nulidade, e que nós começamos a vivenciar no nosso mundo hoje em dia. E a reação de apatia a determinadas experiências, aquela insensibilidade que a nossa sociedade parece desenvolver para a crueldade, para a brutalidade, a violência, como se fossem coisas normais. E ele escreve no campo de concentração. E quando ele mostra, você vê. Aí quando ele faz analogia com o mundo que nós vivemos, você também vê claramente. E me disse, como era possível que eu não tivesse visto isso antes? Então, Em Busca de um Sentido é um clássico, é importante, é um livro curto, não é trabalhoso de ler, ele é envolvente, ele é um livro fantástico. E eu gostaria de dividi-lo com vocês. Em Busca de um Sentido, Viktor Frankl. Espero que vocês apreciem tanto quanto eu. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.